E se o desenho da sua infância tivesse um lado oculto que pouca gente sabe? Hoje vou te mostrar a relação entre o filósofo Olavo de Carvalho, dito por alguns como o guru do bolsonarismo, e dois personagens do grande Cartoon Network, Gumball e o Darwin. É isso mesmo, vou te mostrar que o Gumball é olavista. Então, sem mais delongas, me chamo Thiago Rosman e nesse vídeo nós vamos conhecer sobre... No episódio A Questão do Incrível Mundo de Gumball, os nossos protagonistas estão comendo um cereal que tem muito açúcar. Então, eles têm um êxtase pelo excesso de açúcar que chega ao cérebro deles, fazendo com que eles comecem a questionar, a ter dúvidas filosóficas a respeito do mundo ao seu redor. Eles começam a pensar sobre quem teria inventado certas coisas, como por exemplo, quem teria inventado o bigode, ou quem teria inventado o queijo. E bem, eu fico me questionando o que será que a pessoa que descobriu o leite estava fazendo com a vaca. No episódio passado, sobre o fim do Hora de Aventura ser o maior dos filósofos, eu falei que é próprio do filósofo olhar as coisas ao seu redor, o mundo ao seu redor e ter um questionamento sobre certas coisas, por mais simples que elas sejam. E poucas são as pessoas que de fato têm esse olhar atento. Gumball e Darwin começam a ter, começam a questionar sobre a criação de certas coisas, mas começam a ficar tristes por perceberem que talvez ao longo de décadas da vida deles, eles não descubram nada. Então qual que seria o sentido da vida deles dois? E essa é a questão que dá nome ao episódio. Dia 26 de março de 1905, nasci em Viena Viktor Frankl, criador da logoterapia e uma das mais influentes pessoas do século XX. A logoterapia é a terapia cujo fundamento é a busca pelo sentido da vida. E essa busca parte pelo princípio de que de fato a vida tem um propósito que precisa ser cumprido mesmo nas piores condições. E de fato o seu fundador entendia disso, porque ao longo de toda a sua vida passou por 4 campos de concentrações na Segunda Guerra Mundial, além de ter tido a sua esposa e a sua mãe mortas. E aqui Gumball já começa sua relação com o filósofo Olavo de Carvalho, que ele tem um ensaio feito em 1997, intitulado A Mensagem de Viktor Frankl, onde ele vai exaltar a biografia e a obra deste mesmo psicólogo. Em outras palavras, Olavo vai exaltar a terapia que busca um sentido na vida dos pacientes. Só que isso ainda não é argumentação suficiente para linkar estas duas personalidades, então vamos com calma. Então nossos protagonistas partem rumo a uma jornada para descobrir qual que era o sentido da vida. E eles começam a perguntar para várias pessoas. E cada uma dá uma resposta diferente, o que nos remete de novo àquele psicólogo, porque ele falava que o sentido da vida depende de quem está mudando. Então pode ser um para mim, mas pode ser outro para uma pessoa, pode ser outro para aquele lá. Cada um descobriria o seu sentido. Então nesse aspecto o Gumball estaria certo. E o primeiro que eles questionam é um trabalhador e que diz que o sentido da vida é trabalhar. Pobre homem, literalmente um CLT, só que ele começa a narrar a sua vida, a sua rotina e que é levantar, trabalhar, dormir, levantar, trabalhar, dormir, e ele percebe que é uma vida muito ruim e ele tem uma pane porque ele não quer mais ficar nessa rotina monótona. E não há como não me lembrar do Nanami de Jujutsu Kaisen, que ele larga o CLT para virar caçador de demônio porque é muito melhor do que ficar nessa rotina. Depois aparece um balão que vai falar que o sentido da vida é fazer coisas boas para tornar o mundo um lugar melhor. Mas apesar desse olhar belo sobre a realidade, esse balão é uma pessoa extremamente inocente e cai no mesmo problema que eu falei em outro vídeo meu a respeito do Gumball, seu discípulo mais fiel, mais perfeito de Jesus. Nós precisamos sim ter um olhar inocente, mas não bobos. Depois eles vão perguntar qual é o sentido da vida para a mãe deles, e essa vai responder que o sentido da vida dela são os filhos dela, ou seja, a família. Que eles que são a motivação para ela levantar, para ela trabalhar, para ela superar os desafios que a vida impõe. Basicamente o mundo dela gira em torno dos filhos. Bem, eles perguntam à mãe deles e depois eles vão perguntar a seu pai. Só que o pai deles no desenho é um preguiçoso e vagabundo, portanto a sua resposta é justamente de que ele busca os prazeres acima de qualquer outra coisa, e é uma resposta extremamente hedonista. E a condição de vida do próprio pai mostra o porquê da sua filosofia ser horrível. Como ele busca o prazer acima de tudo, ele é um preguiçoso, ele é gordo, porque se ele quer comer, ele vai comer, ele não liga para as consequências. Ele não quer trabalhar, ele não vai trabalhar. Ele não quer estudar, ele não vai estudar. Portanto, ele é burro, ele é preguiçoso, ele é vagabundo, ele é gordo.
Não há virtudes presentes no Ricardo Watson, que é o pai dessa família, né? Justamente por ele estar sempre fugindo da dor e buscando os prazeres mais mesquinhos e toscos. O que significa que, se ele está com fome, ele vai comer, mesmo que isso traga obesidade, que isso traga doenças. Se ele está cansado, ele vai dormir, mesmo que isso interfira nos seus afazeres, significando que ele não vai fazer as tarefas que ele precisa. Basicamente, a vida do Ricardo Watson é tão tosca quanto essa mesma filosofia hedonista. E claro que o hedonismo é uma doutrina completamente contrária ao cristianismo, porque este prega a teologia da cruz. Nós nos santificamos, nos tornamos pessoas melhores no próprio sofrimento. Ou seja, se eu quero uma vida melhor, eu vou parar de descansar e vou estudar. Eu não vou ficar descansando, não vou ficar dormindo ou deitado, eu vou trabalhar para conseguir ganhar mais dinheiro, para conseguir sustentar minha família. É um investimento, por mais que eu me esforce, por mais que me doa, por mais que fosse mais gostoso eu ficar comendo uma torta de morango. E quando eles perguntam à irmã deles, basicamente essa fala que o sentido da vida é a busca pelo conhecimento. E se considerarmos a busca pelo conhecimento como a busca pela verdade, nós estamos diante de uma resposta filosófica clássica. Então eles vão questionar os animais, só que os animais eles são irracionais. Eles não conseguem pensar. Então na vida dos animais eles só comem ou então são comidos. Vivem para se reproduzir e cada um tem a sua função específica. Gumball começou a pensar que não obteria nenhuma resposta e pediu ajuda ao universo. E o universo, os planetas começaram a cantar para ele que na verdade tanto Gumball quanto Darwin não seriam nada, seriam apenas poeira estelar. E aqui nós vemos a mesma visão de Nietzsche, que no seu ensaio A Verdade e a Mentira no Sentido Extramoral, começa justamente com essa visão de que a nossa vida não teria sentido nenhum por, comparados com a imensidão do universo, nós não sermos nada, sermos minúsculos. Mas há uma falha extremamente grave nesse pensamento. A falha é de que nós homens, diferente dos planetas, das estrelas, das galáxias, nós possuímos alma. Nós não somos apenas matéria, mas há algo sobrenatural em cada um de nós. E claro que em um vídeo de 10 minutos e de comédia eu não vou conseguir explicar a metafísica para vocês, mas eu vou falar um breve resumo. A matéria, ela é em si inerte, sem vida, sem sentimento. Uma pedra ficaria parada até alguém mover ela. Já nós homens, os animais e as plantas, nós podemos nos mover por conta própria. A diferença que existe entre o que é vivo e o que não é vivo é o que nós chamamos de alma. Nós possuímos sensibilidade, um cadáver já não sente, porque a alma saiu do cadáver. E também há a via do pensamento. Nosso pensamento ele é simples e indivisível. Nós não podemos atribuir qualidade ao nosso pensamento. Não podemos chamá-lo de verde, de roxo, de magro, de gordo, de quadrado, de redondo. E nenhum efeito é maior do que a causa. Se eu coloco uma panela no fogão, a panela nunca vai ficar mais quente do que o fogo. No máximo ela vai ficar igual. Toda causa produz efeitos menores ou iguais a ele mesmo. Um ser humano, por exemplo, ele pode fazer esculturas, ou no máximo um outro ser humano, mas ele nunca vai poder fazer um anjo, assim como um animal nunca poderá fazer um ser humano, ou uma planta nunca poderá fazer um animal, ou um mineral nunca poderá fazer uma planta. Logo, se nós pensamos e produzimos coisas imateriais e simples, em nós também há algo de imaterial. Não parar, não precipitar e não retroceder. 1947 nasce Olavo Luiz Pimentel de Carvalho, professor, escritor, jornalista e filósofo. Eu conheci Olavo de Carvalho em meados de 2015, eu estava no ensino fundamental ainda, eu lembro muito bem. Confesso que pessoalmente eu não sou aluno do professor, mas muitos dos meus mestres e professores foram alunos do Olavo. Mas bem, e agora? Como é que a gente relaciona o Gumball com o Olavo de Carvalho, que talvez tenha sido uma das figuras mais icônicas dos últimos tempos aqui no Brasil, quiçá de toda a história do Brasil? Em 1995, o professor Olavo lança um livro chamado Jardim das Aflições. Nesse livro, o autor vai relatar que ele estava assistindo a uma palestra de José Américo Peçanha, palestra da qual este palestrante estava exaltando o pensamento de Epicuro. Mas antes de falarmos de Epicuro, vamos voltar ao episódio. Gumball cansa de procurar o sentido da vida e acaba sentando num banco de praça do lado de uma garota que tem uma aparência bem besta. Essa garota ela vai falar pro Gumball o seguinte: o sentido da vida é apenas curtir. E aqui nós caímos no materialismo barato, só que é um materialismo defendido dessa vez por Epicuro.
não é um mero materialismo. Epicuro vai dizer que encontramos a nossa felicidade, que encontramos o sentido na nossa vida quando nós buscamos o prazer e fugimos da dor. Mas é claro que não é um materialismo tão barato, não é um prazer tão barato quanto comer, é um prazer contemplativo. Só que um prazer contemplativo não deixa de ser um prazer. Epicuro dizia então remédios para se viver plenamente, para encontrar a felicidade. E o primeiro desses remédios era que o filósofo deve abandonar todo o empenho de reformar a sociedade. Portanto, deveria se retirar do ambiente de sociedade e ir morar na solidão do campo. E Olavo vai rebater com um argumento que eu acho simplesmente genial. Ele vai falar o seguinte: propor como remédio contra a corrupção política do governo a fuga para o campo é a mesma coisa como propor como remédio eficaz para a fuga de agiotas você simplesmente sair do estado, como se isso fosse pagar as suas dívidas. Bem, Epicuro também acreditava que tudo era material. Isso inclui o corpo, inclui a alma, inclui também os deuses. Sim, para Epicuro, Zeus, Atenas, era tudo coisa material mesmo. Só que o importante, na verdade, para esse vídeo é o terceiro remédio que Epicuro dá, que ele vai dizer que nós não deveríamos temer a divindade. O que vai contra o cristianismo, porque de fato, se há um Deus, ele deve ser temido. Então nós precisamos resolver essa questão filosófica e é o que o professor Olavo de Carvalho vai fazer ao longo de toda a sua obra. Claramente Olavo vai rejeitar e debochar de tão mesquinha doutrina, assim como o Gumbel, que depois que ele escuta essa resposta daquela garota que ele sentou do lado do banco, ele não consegue esboçar nenhuma reação a não ser dar risada daquele absurdo que ele estava escutando. Então, da mesma forma como Olavo de Carvalho, o Gumbel vai debochar e dar risada dessa filosofia tão pífia. E sabe quais personagens de anime, de desenho, concordam com o sistema marxista, também rebatido por Olavo nesse mesmo livro? Clique no vídeo que vai aparecer em algum canto dessa tela. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei!